iniciamos com a fala do professor Ricardo Tassinari, que no momento, que está projetado ali, mas isso pode ter mudado, o título é Ação Ética e Biologia segundo a Epistemologia Genética. Por favor. Primeiramente, eu queria agradecer às organizadoras, né, pelo convite, a Alice e a Mariana. O que eu vou falar, na verdade, foi estimulado bastante pela fala do Pim, né? De uma certa forma, eu já queria falar isso no colóquio, mas não estava com muita vontade, na verdade, muito querer, porque é um tema que eu não trabalho diretamente a moralidade. A gente está começando a estudar o livro da moralidade do juízo moral no grupo, no GPG, né, no grupo de estudos em epistemologia genética e educação, e eu não me sinto ainda muito à vontade de falar nesse tema, né? Não é minha área própria de trabalho, minha área é conhecimento físico, conhecimento matemático, mas ouvindo a palestra do Pim, eu achei que valeria a pena, seria mais interessante para a plateia, mas dentro do contexto do colóquio, falar sobre esse tema. Então, como eu queria expor algumas reflexões a partir do que o Pim tinha falado e não dava para fazer isso na sessão de perguntas, eu falei, tá bom, vou incorporar isso na minha apresentação. Comecemos a nossa questão falando um pouco sobre a epistemologia genética, né? E ela está diretamente vinculada ao conhecimento da natureza, né? Todos sabem que Piaget era um naturalista, né? E a primeira pergunta que vem quando a gente fala da natureza, ou do conhecimento da natureza, é: conhecemos a natureza? Né? E a resposta é em parte, né? E, por exemplo, a física, a biologia, a química nos diz bastante da natureza, a ponto de a gente conseguir uma descrição de como os fenômenos vão se dar, uma descrição matemática extremamente precisa, né? Nesse sentido que surgiu a própria teoria do conhecimento, considerando que ela nasceu, né, a partir das questões kantianas, questões de liberdade, né? Você pode retroagir aos gregos, até mesmo antes, mas de como é possível a física e a matemática. Então, não se trata de perguntar se elas são possíveis ou não, mas admitir que elas são possíveis e, a partir daí, se investigar quais estruturas que nós temos que ter para entender a natureza, né, através da física e da matemática. E alguma coisa está sendo feita no mesmo sentido aqui pela epistemologia genética, né? Ela está se perguntando quais estruturas o sujeito tem que ter para conhecer a natureza, né? Incluída na natureza o ser humano, né? Aí eu pus aí que, por exemplo, desse conhecimento da natureza surge o conceito de informação, título do presidente colóquio, né, que tem sua origem na ciência. Bom, então as perguntas são: como considerar o nosso conhecimento sobre a natureza, incluindo o conhecimento sobre o homem, que é capaz de conhecer? Como fazer, principalmente atentando para o fato de que o conhecimento está sempre em evolução. E isso é uma coisa que às vezes a gente não leva em consideração. A gente fala natureza, aí você se pergunta: qual a natureza? Aquela no qual, quando eu empurro um móvel, ele continua em movimento, mas ele vem a cair porque é o lugar natural dele, né? Segundo Aristóteles. Aquela natureza onde força é igual a massa vezes aceleração, então eu jogo algo, ele tem uma inércia que vai mover ele para o infinito, a menos que o ar impeça ele de mover por atrito, né? Ou da natureza onde o tempo é absoluto, passa igual para todas as pessoas, ou de uma natureza onde o tempo é relativo e passa segundo cada um. Uma natureza onde os objetos têm individualidade, ou uma natureza onde eles têm uma ambiguidade de poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Isso para mostrar algumas das descrições da natureza e da compreensão da natureza que a nossa espécie teve durante a vida dela, né? E a pergunta é: será que a nossa visão atual da natureza corresponde exatamente àquilo que a natureza é? Será que a gente pode dizer com certeza: isso é a natureza? Né?
De fato, os cientistas trabalham com isso como hipótese de trabalho, mas eles entendem que é hipótese de trabalho. Ou seja, que daqui a um tempo, talvez nós descobramos novas estruturas e toda essa nossa representação da natureza, não toda, mas uma parte vem por terra e nós tenhamos que reelaborar. E Piaget sabia isso, né? Então, ele não vai se perguntar como é possível o conhecimento, mas como são possíveis os conhecimentos. E aí a ideia é construir uma epistemologia genética, ou seja, uma epistemologia, né? Um estudo do conhecimento, em especial o conhecimento científico, que seria o mais bem estabelecido, e genética porque ele vai estar estudando a gênese desse conhecimento. Por exemplo, vai estudar as noções de espaço, de tempo, de causalidade, de permanência do objeto, permanência da substância, de número, de classes. Nota que ele não está estudando a natureza, ele está estudando a forma que nós conhecemos a natureza, né? Esse é o objeto dele, da epistemologia dele. Mas, nesse estudo, você tem questões de fato e não apenas de princípio. Então, será que de tanto eu ver acontecer A depois B, eu tenho conhecimento de que A é a causa de B? Será que a causalidade surge assim no ser humano? Olha, isso é uma questão de fato. Eu tenho que ir aos fatos, aos seres que conhecem, para ver como eles adquirem essa noção de causalidade, né? Se você admite que você está fazendo uma teoria do conhecimento válida, ela vale para todos os seres, inclusive para aquele outro que não tem contato com a sua teoria do conhecimento. Então é interessante observar o comportamento desse outro para saber qual é a teoria do conhecimento espontânea que ele tem, vamos entender, como espontaneamente surge esse conhecimento, espontaneamente entre aspas, né? Ou o mais distanciado possível, para depois tentar montar uma teoria do conhecimento válido, né? Então, para estudar as questões de fato relativas ao conhecimento, né? Ou seja, a noção de espaço psicológico, tempo psicológico, como psicologicamente a gente constrói essas noções, Piaget cria, primeiramente, a psicologia genética. Como disse o Gustavo na apresentação dele, o biólogo gosta de observar antes a experiência para depois fazer teoria. E Piaget é bem assim, né? Ele passou mais de 50, ele vai escrever a epistemologia genética dele com 54 anos, depois que a psicologia genética já está bem constituída. Então, a partir de todos esses dados da epistemologia genética e mais da história da ciência que ele lecionava e estudava, é que ele constitui a epistemologia genética dele, que é uma epistemologia descritiva, né? E não prescritiva. Ele não vai dizer o que deve ser ou não deve ser ciência, mas vai estudar como nós conhecemos o mundo e, particularmente, através do conhecimento científico. Piaget era biólogo em sua formação inicial. Então, uma das características dessa epistemologia genética é que ele esteja preocupado com a questão do conhecimento e da biologia. Isso era uma questão que o ocupava mais diretamente, né? Vamos dizer, uma questão da adolescência, uma questão de vida, uma questão que ele sempre estava tentando entender a relação entre esses dois elementos, né? Bom, não adianta muita gente falar sobre o santo se não fala sobre o milagre, né? Então, eu vou tentar aqui, resumidamente, muito resumidamente, dar uma ideia geral do que está no cerne da epistemologia genética para a gente poder discutir essa questão da falhando, né? Muito bom. Para a gente discutir o que estaria no cerne dessa relação entre biologia e juízos morais, né? Bom, grosso modo, e o pessoal em geral fala isso, Piaget tem aquela teoria dos estágios, né? Bom, os estágios, na verdade, são a ponta do iceberg. O importante da teoria do Piaget é como essas coisas se constroem, qual é esse mecanismo que está se constituindo e gerando esses estágios. Não os estágios, isso não está pré-determinado, como a gente vai ver, né? E aí nós temos 4 grandes períodos. O primeiro período sensório-motor, que grosso modo vai de 0 a 2 anos de idade. Essas idades são aproximativas, só para a gente ter uma noção de que a gente está falando, né?
onde você tem uma constituição dos sistemas de esquemas de ação do sujeito. E isso é extremamente importante. Bom, o que é uma ação? A ação surge a partir primeiramente, inicialmente, a partir dos reflexos. Então, a gente tem o reflexo de pegar, né? Um reflexo palmar. Se você aperta a palminha do bebê, ele segura. Dá até para você segurar o bebê pendurado com os dois dedos, ele fica segurado pelo reflexo. Existe uma circuitaria neuronal que, quando você aperta, faz com que os músculos se fechem. A partir desse reflexo de pegar, o bebê vai adquirir a ação de pegar. Mas o que diferencia a ação de pegar do reflexo de pegar? Ele pode escolher não pegar. Ele pode escolher abrir a mão, o que ele não conseguia fazer antes com o reflexo. De uma forma neurológica, há a formação de circuitos inibitórios àquele arco reflexo, mas aquele arco reflexo continua estando ali. Mas isso significa que o organismo adquiriu controle sobre os seus movimentos, sobre a situação. Você tem um movimento total, global do organismo e não um movimento local, como é o caso do reflexo. Então aí começa a surgir as ações. Essa é a primeira forma de ação, ação primária. Dessa ação primária, você tem que esse indivíduo, por exemplo, o reflexo de sugar também, ele vai sugar o bico do seio, o bico da mamadeira, o dedo, sugar o vazio. Ele vai aplicar essa atividade funcional a várias coisas. Bom, essa atividade funcional, essa forma que o organismo passa a ter, a gente chama de esquema, né? Então ele vai aplicar esse esquema de sugar a várias coisas. E Piaget diz que quando ele usa esse esquema nas várias coisas, ele chama de assimilar. Então a criança está assimilando o bico do seio, assimilando o dedo, assimilando o bico da mamadeira. Por que assimilar? Porque a ideia é que o esquema é um ciclo fisiológico. E da mesma forma que num ciclo fisiológico você tem alimentos entrando, nos ciclos comportamentais você tem coisas que participam desse ciclo comportamental. Então, na medida em que participa, é assimilado por aquele ciclo que o sujeito tem. E, além dessa assimilação das coisas, o sujeito também pode modificar. Por exemplo, se ele aprendeu a pegar alguma coisa, ele pode começar e aprender a bater. Ele cria uma nova ação, a ação de bater, a partir da ação anterior, que era de pegar. Há uma modificação do esquema. A isso que a gente chama de acomodação, né? O termo é ruim porque dá a ideia de algo passivo, mas não é. É completamente ativo. O sujeito muda a forma de agir dele. Então, ele já agia, ele passa a agir diferente. E é ele quem está mudando, né? Então, a acomodação é essa mudança dos esquemas. A Piaget chama então de adaptação essa característica, na verdade, esse processo que tem como dois polos a assimilação e a acomodação, modificando suas formas de ação, ampliando cada vez mais elas, complexificando cada vez mais elas e assimilando cada vez mais coisas do meio, cada vez mais do raio do tempo e espaço, né? Cada vez mais coisas do seu entorno, seja no tempo ou no espaço, o sujeito vai se adaptando a esse meio. Não dá para a gente entrar muito em detalhe aqui, mas o que eu queria salientar aí, como pequeno, porque está bem resumido mesmo, né? Que o sujeito e o organismo se interage com o meio, né? E interação é entre os dois. O sujeito não manda no meio, ele interage com o meio. Dessa interação do sujeito com o meio vai ter uma mudança no organismo, nas estruturas biológicas do sujeito, né? E modificar essa nova estrutura biológica, ele vai se interagir com o meio e dessa interação vai ter uma nova mudança na estrutura do organismo. Então, em Piaget, não tem sentido você perguntar: o conhecimento vem do meio ou do sujeito? Dos dois, pela interação. A própria estrutura orgânica está sendo constituída a partir da interação que esse sujeito tem com o meio. Então, em Piaget, na biologia de Piaget, organismo e meio não são separáveis. Ao contrário, o meio influencia no próprio organismo, né?